Olá, turminha do 8º ano, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção das atividades do capítulo 22 e também pra gente ver o gênero textual do capítulo 23, que será o último capítulo que nós estudaremos nesse volume. Então, pra gente começar a correção aqui das atividades, abram o livro de vocês na página 366. Lá, a questão de número 1 diz o seguinte: o título da matéria nos informa que os memes foram publicados por professores. Levante hipóteses. Com que intenção eles fizeram isso? Bom, aqui, a gente vai levantar hipóteses, então vale muito o que vocês acham sobre isso aqui. No entanto, a minha hipótese é que esses professores publicavam os memes, para revelar de uma forma irônica, de uma forma bem-humorada, situações comuns que eles enfrentam em sala de aula. 2. Observe a imagem que ilustra o meme 7. A. Como você descreveria a personalidade do professor retratado? Bom, aqui a resposta também é pessoal, mas vale lembrar que o professor parecia um tanto rigoroso, exigente. B. Que elementos você levou em consideração para fazer essa análise? Como a análise é de vocês, vocês vão falar aqui o que fez você pensar que ele é desse jeito. Como eu falei aqui que ele parece, para mim, rigoroso e exigente, os critérios que eu usei, foi a roupa, que é discreta, que é sóbria, formal, a expressão séria dele e também a postura ereta, exemplar. Questão de número 3. Considerando a pergunta que aparece no meme 7, responda. A. Qual seria a resposta esperada pelo aluno? Bom, o aluno aqui, esperava que o professor descrevesse os conteúdos que seriam cobrados na avaliação, na prova. B. De que forma a resposta dada pelo professor pode ser compreendida? Quando o professor diz, que o que cairá na prova são lágrimas, a gente pressupõe, que a prova vai ser difícil, que os alunos não vão atender aos objetivos daquela avaliação. 4. Considere agora o meme 10. A mesma imagem se repete nos 3 primeiros quadros e só se altera no último. A partir do texto verbal que acompanha essas imagens, responda. O que causou a mudança de atitude dos alunos? Bom, eles mudaram de atitude por medo da reprovação. 5. O meme 18 lista as 8 perguntas que mais irritam um professor. A. Em sua opinião, por que essas perguntas causam irritação? Bom, aqui a resposta é pessoal, mas um possível motivo para isso é a obviedade das respostas, Tipo, posso fazer prova em dupla, professor? Claro que não. Ou é de consulta? Claro que não, Se fosse professor, já ia chegar falando. A B também é uma resposta pessoal, Já que a pergunta diz o seguinte: você já fez alguma ou algumas dessas perguntas ao seu professor? Considera que elas sejam pertinentes? Pertinente, gente, é importante. Interessante. 6. Explique o que produz humor no meme 20. Bom, o que causa humor no meme 20, com certeza é a forma que foi escrita a expressão com certeza, que é uma forma errada, segundo as normas gramaticais, e que provavelmente o professor já ensinou diversas vezes como é a grafia correta. 7. Na sua opinião, os memes exageram ou representam com veracidade, ou seja, de maneira real, as situações retratadas? Comente. Bom, aqui a resposta também é pessoal, Mas o que se espera de vocês é que vocês percebam que mesmo que essas situações sejam representadas com um bom humor, elas acontecem sim na realidade. 8. Você já vivenciou alguma das situações apontadas nos memes? Comente a sua resposta. Bom, aqui também fica a critério de vocês, Já que cada um vai ter uma resposta diferente para essa questão aqui. A 9 também é uma questão de resposta pessoal, Porque pergunta, dentre os memes apresentados aqui, qual é o seu preferido? E pede para você justificar a sua escolha, Dizer o porquê desse meme ser o seu preferido.
Terminando aqui, nós vamos ao capítulo 23, ver um pouquinho sobre o gênero podcast, que é um gênero da atualidade. Então, o capítulo começa com 2 textos, né? E um desses textos é um podcast, que vocês podem ouvir através do link que está aí na página. Depois disso, vocês vão fazer, como de costume, né? As atividades de compreensão e interpretação de texto. Para aí, então, a gente chegar no tópico 2, que vai esclarecer pra gente o que é um podcast. Então, os podcasts, né, eles são programas de áudio, geralmente compostos por uma série de episódios. E como a gente faz, né, para ouvir os podcasts? Geralmente a gente baixa ou acessa a plataforma online em que ele se encontra. Por exemplo, o Spotify. E da onde surgiu, né, esse termo podcast? Bom, o termo pod vem de iPod, né, que é um tocador de áudio da Apple, e cast vem de casting, que faz referência a broadcasting, que é uma transmissão de TV ou de rádio. E esclarecido isso aí, né, agora que a gente já sabe o que é um podcast, a gente vai ver quais são as diferenças entre um podcast e um programa de rádio, já que eles são muito parecidos. No entanto, o podcast, né, ele pode ser acessado, ele pode ser escutado em qualquer hora, já que é um conteúdo sob demanda, né, e foi feito exatamente para isso. E o programa de rádio não, né? Você tem uma determinada hora que aquele programa ali está acontecendo e se você não ouvir, você perde. Os podcasts, né, eles não têm um assunto fixo para tratar, então eles tratam de diversos assuntos. Mas os podcasts mais conhecidos são aqueles que tratam de temas ligados ao cinema, filmes, à literatura, né, livros, às inovações científicas, à política, à educação e ao esporte. E aí a linguagem, né, vai depender muito do público que aquele podcast quer alcançar, né? Talvez esse podcast seja feito em uma linguagem mais formal, se o objetivo dele for alcançar um público diferenciado, ou ainda se o assunto que ele tratar for um assunto política, educação, por exemplo, né, que é um assunto que requer mais seriedade, ou ainda pode ser tratado de maneira, né, com uma linguagem informal, se o assunto que ele tratar for mais ameno, se o público for mais descontraído. O legal do podcast também, né, é que qualquer pessoa pode ser um transmissor de conhecimento ou ainda um receptor, já que qualquer um, né, pode disponibilizar esses arquivos de áudio de forma independente na rede. E assim como todo gênero textual que a gente estuda, né, o podcast também tem uma estruturazinha, que não é certa, que não é pré-definida. No entanto, é a estrutura comum dos podcasts, que contém título, a abertura, né, introdução, a exposição do conteúdo, do tema e o encerramento, né, o fechamento, o fim daquele podcast. Entendido isso aí, vocês vão fazer a produção textual da semana, não como está no livro, né, mas a produção textual do livro vai auxiliá-los nessa tarefa. Por quê? Porque assim como eu coloquei lá no estudo dirigido, né, vocês não vão gravar um podcast propriamente dito, já que vocês já estão atarefados com o projeto e as provas que vão vir aí. No entanto, vocês vão fazer o planejamento de um podcast, de forma individual, né, em que vocês mesmos vão escolher o tema que acham melhor. Se restar alguma dúvida ainda, tá, gente, sobre a produção ou sobre algum dos gêneros, né, dos conteúdos aplicados até agora no volume 3, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários para que eu possa responder e tirar a dúvida de vocês. Fora isso tudo, eu quero relembrar vocês sobre o projeto Caldas de Bem com a Vida. Então, esse projeto vale 10 pontos na AV2, não deixem de fazê-lo. A nossa aula fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!